O texto, ele é um texto longo, mas nós não vamos perder nada em fazer a leitura. Pelo contrário, nós vamos ganhar, tá? O texto é longo, mas eu vou procurar simplificar a conversa para nós nessa manhã. Vou me esforçar para ser o mais objetivo possível dentro da proposta de reflexão desta manhã. Senhor Deus, tenha misericórdia da minha vida, me usa do jeito que o Senhor quiser me usar. Me dá graça, sensibilidade. Em nome de Jesus, que o Senhor me abençoe e através da minha vida o Senhor abençoe todos que ouvem essa reflexão, seja aqui dentro do templo, seja através da transmissão, em nome de Jesus. Amém. Marcos 9,14 diz assim: quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso, correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanha, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes, fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão, começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno, deixe o menino, nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente, saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos perguntaram em particular: não pudemos expulsá-lo, por quê? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Até o verso de número 19. Você vê que é uma lição de vida para a gente pensar nessa manhã. É uma lição de vida porque um homem, ele vai até Jesus e ele leva a Jesus o filho. E ele está esperando o quê? Que o filho dele seja tocado, que o filho dele receba o toque e tenha a história mudada. Nós não sabemos quantos anos o menino tinha, mas nós sabemos que o menino estava naquela condição desde criança. Nós não sabemos ao certo
quanta dificuldade aquela situação havia proporcionado na vida do menino, do pai e da família como um todo. Mas nós sabemos que a angústia, ela estava batendo de uma forma muito acentuada. Tanto que o pai vai, procura, primeiro pelos discípulos, os discípulos não conseguem resolver o problema, aí ele vai e tendo sido abordado por Jesus, ele explica a situação. Olha, eu trouxe meu filho. Meu filho, ele é apanhado muitas vezes por um espírito mau. E esse espírito mau tem hora que joga ele no fogo, tem hora que joga ele na água. Esse espírito mau quer tirar a vida dele. E eu pedi a ajuda dos discípulos, mas eles não deram conta de resolver o problema. E ali Jesus dá uma lição, dizendo: a incredulidade, ela impede que o milagre aconteça. A incredulidade, ela interfere na manifestação do sinal, do prodígio, da maravilha. Ali Jesus dá uma ordem ao espírito mau. O espírito mau vai embora. É verdade que o espírito mau quer fazer algum tipo de bagunça ali, mas ele vai embora e o menino acaba ficando curado. Eu resumi a lição de hoje, para que nós vamos refletir. Mas eu acho importante a gente pontuar algumas coisas dentro dessa lição. Primeira delas, e eu quando eu vejo o texto assim, eu não consigo ler e passar sem conversar. Verso 14. No verso 14 diz: quando chegaram onde estavam os discípulos, viram uma grande multidão e ao redor deles os mestres da lei discutindo com eles. Eu tenho alergia a isso daí. Eu tenho problema com isso. Eu não gosto disso. Respeito quem faz, mas eu não gosto disso. Porque o texto diz: eles estavam discutindo uma questão, discutindo a respeito de uma causa. E quem? Os mestres da lei, os religiosos da época. Eu tenho um problema com isso daí que você não sabe quanto, porque tem muita coisa para ser feita e as pessoas geralmente elas não fazem nada, mas elas gostam de debater, de discutir, de conversar, de teologizar a coisa. Eu tenho problema com isso. Na minha ignorância, eu aprendi que o que tem que ser feito, faça logo. Foi assim, inclusive, que Jesus falou com o Judas: faz. Se é com o beijo que você vai me trair, vai, dá o beijo logo e segue sua viagem. Tem coisa que nós temos que aprender com a Bíblia. Fazer. Não sermos pessoas que ficam só na teoria e não fazemos nada. Então eles aqui estavam, os mestres da lei, os religiosos, eles estavam discutindo, debatendo, tentando entender. Meu Deus, e o menino lá endemoniado, o demônio querendo matar o menino. Você vê um problema? Problema de pessoa que não vai ao fundo para resolver a questão, mas que fica tentando achar um porquê teológico. Então, se eu posso oferecer para você algo para pensar, em primeiro lugar, não seja daquelas pessoas que ficam discutindo religião. Não seja daquelas pessoas que ficam discutindo fé. Não seja daquelas pessoas que ficam conversando sobre determinadas situações e que pouco ou nada fazem. Seja uma pessoa que faz. Seja uma pessoa que vai e faz, seja na sua vida, seja na sua casa, seja em favor de outras pessoas. O Evangelho está aí para ser pregado, e o Evangelho é a boa notícia. A boa notícia é: Deus ama o pecador, odeia o pecado.
Deus ama o pecador e tem um plano de levar o pecador para o céu. Esse pecador precisa aceitar o sacrifício de Jesus, se arrepender dos pecados, confessar Jesus como o único e suficiente Salvador da vida dele. Eu penso que nós devemos de ir por esse caminho. Eu já vai fazer 16 anos que eu estou aqui. Eu tenho tentado falar isso para a igreja há 16 anos. Não ficar procurando pelo em ovo, não ficar debatendo questões. É ser uma igreja prática, ser uma igreja que oferece oração, ser uma igreja que oferece ajuda na palavra, ser uma igreja que oferece a oração para a cura divina e assim por diante. Bom, o primeiro ponto que eu ofereço para a gente pensar é esse: não ser uma pessoa de falar muito e fazer pouco, ser uma pessoa que faz muito e que pouco fala, e quando fala, fala apenas e tão somente o necessário. Segundo lugar, para a gente pensar, segundo lugar, esse homem, ele tinha uma questão na casa dele, e ele foi atrás de tentar resolver a questão. Ele não deixou a questão para trás. Ele simplesmente foi e tentou resolver. A princípio tentou resolver através dos discípulos. Os discípulos tentaram ajudá-lo, não deu certo. Ele não volta para casa. Ele continua ali firme e forte, esperando a resposta, buscando uma resposta, acreditando que alguma coisa podia acontecer, e a perseverança daquele pai permite que ele tenha um encontro com Jesus. Muitas vezes a situação, ela se apresenta para nós de maneira negativa. Muitas vezes a situação se apresenta para nós de maneira complexa, complicada, difícil de resolver. Às vezes nós olhamos e pensamos: olha, não tem o que fazer, olha, é muito difícil, olha, não sei não. Eu já tentei uma vez, eu já tentei 2 vezes, eu já tentei 3 vezes e não aconteceu nada até agora. A Bíblia diz que esse homem, ele deu a oportunidade de uma nova tentativa para ele mesmo. Dê também a você, essa oportunidade de tentar algo novamente. Dê a você essa oportunidade de perseverar. Dê a você essa oportunidade de acreditar na situação, por mais difícil que ela seja. Lembre que Deus falou na palavra dele, ensinando, dizendo assim: olha, há alguma coisa difícil demais que eu não possa fazer? A Sara era já adiantada em idade, já era uma velha, com todo respeito, eu uso a palavra velha, mas ela já era uma velha, além de velha, era estéril, e o Abraão também não era dos mais jovens, não. A situação era difícil de ser resolvida, muito difícil, mas Deus, no controle da situação, muda aquela história. Então, o segundo ponto para nós pensarmos juntos é: não deixe a dificuldade impedir você de continuar buscando o seu milagre. Vença a dificuldade sendo uma pessoa perseverante. Terceiro ponto que eu quero destacar aqui com você nessa manhã: aquele pai, quando questionado, ele expõe a situação. Ele fala, e o expor a situação, o falar, é sinônimo de orar, de falar com Deus, de intimidade com Deus, de abrir o coração para Deus. Tem gente que não fala, tem gente que não conversa. Outro dia eu estava tentando resolver uma questão de uma pessoa que estava cheia de dificuldade, sofrendo, mas que não fala. Não fala, a pessoa não conversa, a pessoa não busca ajuda. Eu estou aqui, se eu puder te ajudar, eu quero te ouvir, eu quero te ajudar. Se eu não puder te ajudar, te atrapalhar também, eu não vou te atrapalhar, garanto para você.
Se você tem alguém que é de Deus e de repente você se sente à vontade para se abrir e para conversar com essa pessoa, a maioria dos que estão aqui estão em células. Vai lá no seu líder de célula, conversa e abre o coração e pede ajuda. Sabe, o que não dá é para nós ficarmos calados. O que não dá é para nós ficarmos quietos diante da situação, diante da dificuldade, diante do problema. Nós temos que nos posicionar. Olha, ele explica para Jesus: eu tenho um filho, mas meu filho está com uma dificuldade. Que o meu filho ele acaba sendo tomado por algo que faz com que ele seja lançado no fogo, na água. A intenção é matar. E a consequência disso é que ele está mudo. Está aqui, ó, o menino está mudo. O menino não fala. O menino simplesmente, as coisas elas não acontecem. Então Jesus, o pai expõe para Jesus a situação. Explica para Jesus o que está acontecendo. Isso demanda vontade de vencer. Isso demanda vontade de superar o obstáculo. Isso diz respeito à vida íntima com Deus. Porque a gente só se abre com quem a gente é íntimo. Com quem a gente não é íntimo, a gente não tem o hábito de nos abrir, não. Quanto mais íntimo nós estamos de uma pessoa, mais nós conversamos. E muitas vezes nós não conseguimos falar para Jesus das nossas dificuldades. Então, nesse momento, eu proponho para você abrir o coração para Jesus, deixar Jesus tocar, deixar Jesus trabalhar, mas exponha. Olha, meu casamento está precisando disso, daquilo outro. Minha vida profissional está precisando disso, daquilo outro. O meu corpo, a minha alma, o meu espírito, eu estou assim, assado, cozido ou frito. É meu filho, é minha filha, que está assim, que está assado, cozida, frita. É conversar. Tem gente que fala que não consegue orar 5 minutos. É uma dinâmica de oração. Pega o filho, pega a filha e fala tudo do filho, tudo da filha para Jesus. Pega o marido, pega a esposa, fala tudo do marido, tudo da esposa para Jesus. Pega a família, fala tudo o que está acontecendo dentro de casa para Jesus. Vai explorando cada ponto da sua vida, você vai ver que você vai estar orando 1 hora de oração e ainda você vai ter muita coisa para pedir, para falar, para conversar. É vida de oração, é vida de relacionamento, é vida de intimidade com Deus. Esse pai, ele vai e ele fala, mas aí ele explica assim: olha, os seus discípulos, eles tentaram resolver. Verso 18 fala isso. Seus discípulos, eles tentaram, mas eles não conseguiram. Tá tudo bem. Tentaram, mas não conseguiram. Quantas e quantas vezes nós já tentamos algo e não conseguimos também? Eu não acho que a lição aqui é uma lição para repreender os discípulos. A lição é uma lição para mostrar que nós não devemos desistir jamais. Eu entendo que a tônica da lição está em entendermos que mesmo que a situação seja muito difícil e as pessoas que estiverem à nossa volta não consigam nos ajudar, nós não devemos desistir e nós devemos de acreditar que em Deus, que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza, que é o socorro bem presente no momento difícil da nossa vida, Ele vai mudar a nossa história, Ele vai agir, Ele vai trabalhar. É entender, porque às vezes a pessoa
Nós somos muitas vezes tentados a pensar que quem está perto de nós vai nos ajudar. Às vezes nós até ficamos chateados, que nós pensamos, o irmão A, o irmão B, o irmão C, nem me ajudou, mas não é. Acontece que tem coisa que as pessoas elas não vão mesmo conseguir ajudar. Eles tentaram, mas não conseguiram. Tem coisa que é só Jesus que vai fazer. E tem coisa que nós precisamos entender, precisa ser buscada nele, diretamente nele. E isso tira um pouco de nós aquela coisa de ficarmos esperando e confiando nas pessoas e deixando Jesus para uma última situação. Pelo contrário, é confiar nele, é buscar nele, é esperar nele. Aí os discípulos não conseguiram. Está aqui o verso de número 18. Eles não conseguiram. Jesus, no verso 19, ele repreende, falando, mas que coisa! A incredulidade, ela não pode ocupar o seu coração. A incredulidade não pode. Se não dá de um jeito, tenta de outro. Se não dá de outro, tenta de outro ainda. Lembre da história daquele rapaz que estava na cama e os amigos dele levaram ele numa maca até, na cama, na verdade, né? Levaram até a casa onde Jesus estava. Porta da casa cheia de gente. Janela da casa cheia de gente. A casa lotada de gente, parecia dia de churrasco, onde a carne era livre, não precisava nem levar o quilo, nem levar o bigão. A casa estava lotada de gente. Meu Deus. Eles falam, e agora? Vamos desistir, vamos voltar, vamos embora, não tem o que fazer. Pelo menos nós tentamos. Não. Eles fazem o quê? Não dá para ir por baixo, vai por cima. Arranca o telhado e vamos abaixar o rapaz até Jesus. Deus está falando para nós assim, você está tentando de um jeito, não está dando certo, tenta de outro. Se você já tentou de outro jeito, não deu certo, tenta de outro jeito. O importante é você não desistir. Diga assim, o importante é não desistir, porque o milagre vai acontecer. Pronto. Quando Jesus conversa com eles, fala, incrédulos, não deixa a falta de fé ocupar o espaço, veja qual o melhor caminho. Aí Jesus, então, no verso de número 20, a Bíblia diz, eles trouxeram o menino, o Espírito viu Jesus, o Espírito causou uma convulsão no menino, o menino começou a rolar no chão, espumar pela boca. Por quê? Por que aquele menino estava daquele jeito? Porque tinha um espírito trazendo, causando, manifestando na vida do menino, trazendo aquele desconforto todo. E nós temos que enxergar com os olhos espirituais. Eu falei domingo à noite, se eu não estiver enganado, foi no domingo à noite que eu falei. Eu não quero. Eu quero ser um pastor de uma igreja fervorosa. Não quero ser pastor de uma igreja fria, que não acredita em nada. Nada, não acredita. Não acredita em demônio, não acredita em céu, não acredita em inferno, não acredita em pecado, não acredita em perdão de pecado, não acredita na salvação. Eu não quero ser pastor de uma igreja assim. Mas também não quero ser pastor de uma igreja de fanático. De gente que quando tropeça já pensa que foi o diabo que pôs o pé no chão para tropeçar. Quando sopra um vento, fala, a asa do Satanás está balançando na minha orelha aqui. Eu não quero ser pastor de gente fanática. Fanatismo não ajuda com nada. Aliás, só atrapalha. Quero ser pastor de uma igreja de gente que acredita no milagre, que acredita em Deus e que tem um culto racional para entregar para Deus. Um culto com entendimento. Um culto que a pessoa sabe o que está fazendo. Eu não gosto de ficar falando dos outros, mas de vez em quando eu falo. Eu vi um vídeo ontem, não sei, talvez até você já viu. Não sei se é pregadora, se é missionário, o que é, com uma Bíblia aberta, pegando fogo na Bíblia. Você viu o vídeo? Não? Algum de vocês chegou a ver? Nenhum?
Eu não sei que pirotecnia que ela fez ali na Bíblia. É para falar que Deus é fogo. Deus é fogo consumidor. Aí está pegando fogo na Bíblia, aí ela fecha a Bíblia assim, apaga o fogo. Ai, meu Deus, não. Perigo de se queimar ali, perigo de pegar fogo no templo, perigo de machucar alguém com fogo. Tem umas coisas que não tem necessidade. Tem gente que inventa moda, inventa história. Que nós tem que dar 10 pulinhos para Deus fazer o milagre acontecer. Não, porque nós temos que dar uma volta, depois virar uma piroleta, uma cambalhota. Irmão, irmã, é pelo poder que há no nome de Jesus o milagre acontece. Aqui a Bíblia diz que o Espírito viu Jesus se debateu todo na vida daquele menino. E Jesus deu uma ordem. Jesus deu uma ordem. Quer ver? Verso 25. Espírito mudo e surdo, eu ordeno, deixa o menino, nunca mais entre no menino. Jesus deu ordem. Eu acho importante eu conversar com você, porque nós estamos conversando aqui e pensando junto com a Bíblia aberta. Tem gente que fica negociando com o demônio. Tem gente que dorme com o demônio. Tem gente que acorda com o demônio. Tem gente que não leva demônio a sério. Demônio tem que ser levado a sério. O diabo tem que ser levado a sério. Tem gente que brinca com o perigo, que brinca com o pecado. A gente tem que enxergar as coisas do jeito que elas são. A gente tem que ver o problema que é o pecado, que inclusive nós falamos disso há poucos dias, mas nós temos que ver que quem está por trás do pecado tem a intenção de roubar, matar e destruir, acabar com a nossa vida, com a nossa casa, com a nossa família, com os nossos negócios, acabar com a nossa alegria, acabar com tudo. Eu fico preocupado, tem crente que não leva a sério. Tem crente que brinca. Jesus não ficou aqui negociando. Jesus já deu uma ordem. Pronto, sai. Sai, sai, sai. Tem até um corinho que fala, né? Sai, 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 em nome de Jesus. Sai, 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 em nome de Jesus. E aí continua, eu não sei o restante. Então, só fico só com essa parte da música. Pronto. Um pouco antes de Jesus dar a ordem, Jesus chama atenção. No verso de número 23, quando o pai fala assim, se o Senhor pode fazer alguma coisa, aí Jesus diz no verso de número 23, se pode. Parece que aquele homem não sabia direito com quem ele estava falando. Tanto que Jesus diz, se pode, tudo é possível para aquele que crê. Ó que frase linda, tudo é possível para aquele que crê. Talvez você está aqui nessa manhã, e eu estou encaminhando o fim da nossa conversa. Talvez você está aqui com uma situação tão difícil para ser resolvida, e já faz algum tempo que você está tentando resolver e não está conseguindo resolver. E talvez você já até foi convidado a desistir, a desanimar. Talvez você já foi convidado a jogar tudo para o alto. Talvez você já foi convidado até mesmo a fazer alguma loucura, alguma besteira, por conta de não acreditar no milagre. Na Bíblia está escrito assim, tudo é possível. Tudo. Para quem? Para quem acredita. Tudo. Tudo é tudo. Agora, o último ponto que eu quero conversar com você, e aí nós vamos orar e nós vamos seguir a nossa viagem. Quando Jesus conversa com os discípulos, verso 28. Tendo entrado em casa, os discípulos perguntaram no particular, porque tem coisa que a gente fala em público, mas tem coisa que a gente fala no particular.
A gente tem que saber essa situação. Tem coisa que é para falar perto de outras pessoas, mas tem coisa que é para falar sozinho, com a pessoa no reservado. Aqui eles falam com Jesus no particular. E eles perguntam: nós não conseguimos expulsar. Por quê? Com outras palavras, através da nossa vida o milagre não aconteceu. O que é que temos que fazer, melhorar, aperfeiçoar, para que aconteça também através da nossa vida? Aí Jesus responde: essa espécie só sai através do quê? Verso 29. Essa espécie só sai através do quê? E é o último ponto que eu quero falar com você. Tem coisa que é jejum e a oração. Esse ano, estamos no 2023 ainda, fizemos 12 dias jejum e oração, 21 dias jejum e oração, 40 dias jejum e oração, 120 dias jejum e oração, depois dos 120 dias, mais 21 dias em jejum e oração. É jejum, tem que jejuar e tem que orar. Às vezes a gente está parecendo uns gatos gordos, sabe aqueles gatos que só come, dorme e dá aquelas esticadas assim. Parece um gato gordo, só come, bebe e dorme e quer carinho de vez em quando, ainda quer um cafuné. Jejum que é bom nada, orar que é bom nada. Aliás, vou até aproveitar e convidar. Dia 16, o próximo sábado, tem relógio de oração. Acha um horário na sua agenda das 8 a 1 da tarde. Você não precisa ficar aqui 5 horas em oração. Se você vier e contribuir com meia hora, 1 hora, já vai estar bom. Você já vai estar começando. Coloca aí já para esse sábado já um propósito. Venha aí em jejum. Começa sexta-feira. Sexta-feira, 7 horas da noite, você faz a sua última refeição. É uma ideia. Você não precisa também fazer desse jeito. Vem 7 horas da noite e faz a última refeição. Aí fica até no dia seguinte só na água. Só na água. Ó Deus, e traz o seu caderninho, traz a sua lista. Estou aqui buscando o meu milagre. Estou aqui buscando minha resposta. O pastor falou para fazer assim, eu estou fazendo. Você vai ver que Deus vai te responder. Você vai ver que Deus vai manifestar na sua vida. Mas nós precisamos entender, a nossa vida com Deus, ela deve de ser uma vida dinâmica, dinamizada, potencializada, através do nosso comportamento, da nossa atitude. O que você está buscando? Pastor, eu preciso de mudança no casamento. Pastor, eu preciso que o meu filho mude, que minha filha mude. Eu preciso que minha família seja salva. Pastor, eu preciso que meu trabalho, as coisas aconteçam lá. Eu preciso trabalhar. O que você está precisando? O que você está precisando? Tem coisa que é só com jejum e com oração. Agora, tem uma coisa que nós devemos de guardar no coração. Uma frase que nós fizemos a leitura, que está no verso de número 23. Tudo é possível ao que crê. Tudo. Então pense nisso. Pense. Você vem para cá hoje esperando de Deus alguma resposta. Duvido que algum de vocês está aqui hoje sem querer resposta nenhuma. Duvido. Talvez tem gente que está com 10 pedidos de oração. Talvez tem gente que está com 30 pedidos de oração. Talvez tem gente que está até com mais que isso de pedido de oração. Fale com Deus. Comece a fazer jejum. Comece a jejuar, comece a consagrar. Não estou acostumado, pastor. Faz jejum curto. Mas faz. Faz 6 horas em jejum só. Tira tudo, fica só com a água durante 6 horas e tira um tempo para orar. Deus, eu estou aqui, eu não estou fazendo dieta não estou querendo emagrecer não, eu estou fazendo um jejum
porque eu quero estar mais perto do Senhor, eu quero ver o Senhor operar um milagre na minha vida e através da minha vida. Você vai ver que Deus vai realizar. Jesus fez lá e Ele continua fazendo aqui. Vamos ficar em pé? Todos em pé. E em nome de Jesus, agora é hora de nós conversarmos com Deus. Agora é hora de você falar com Deus. Fale com Deus. Aquele pai falou para Jesus, falou: olha, Jesus, eu tentei, os discípulos tentaram, mas não deu certo. Meu filho está passando apertado. É um demônio que pega meu filho. E esse demônio faz com que meu filho viva uma vida desgraçada. Inclusive ele está querendo matar meu filho. Irmão, irmã, ore a Deus. Fale para ele, fale para ele. Talvez o demônio está querendo matar o seu casamento. Talvez o demônio está querendo matar você. Talvez ele está querendo acabar com alguma área da sua vida. Meu Deus, em nome de Jesus, nesse momento, junto com esse irmão, junto com essa irmã, tantos que estão aqui dentro do templo, quanto aqueles que estão através da transmissão, cultuando conosco, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. O Senhor não pode algumas. O Senhor não pode as mais fáceis. O Senhor não pode apenas as mais difíceis. O Senhor pode todas as coisas. E nós temos dado do Senhor a liberdade para buscarmos em quem nós quisermos. Mas nós estamos aqui pedindo para o Senhor. Nós não estamos nos dobrando diante de nenhum outro Deus. Nós estamos nos dobrando diante do Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. Nós estamos nos dobrando diante do único que pode mudar a nossa história. Eles têm pedidos, Deus. Eles têm desejos, Deus. Eles têm sonhos, Deus. E eu sei que o Senhor é aquele que pode realizar. Por isso eu peço que o Senhor manifeste na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, o milagre em nome de Jesus. Que assim seja. Todos digam amém. Diga graças a Deus. Bata a palma para Jesus. Glória a Deus.